Bom dia, gente! Sexta-feira, glória a Deus por isso. Eu sei que para muitas pessoas foi uma semana mais amena por causa do feriado, para outras não, né? Foram dias de trabalho normalmente, mas eu quero finalizar, né, essa semana. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham descansado. E quero finalizar essa semana estudando Salmos 38 com vocês hoje, 7:14, como a gente tem feito, né? Para quem não sabe ainda, de segunda a sexta, às 7:14, nós estamos aqui aprendendo um pouquinho do Senhor e escutando um pouquinho a voz dele, né? Eu não sei se vocês conseguem escutar, mas de manhã fica cheio de passarinho aqui em casa cantando. E é tão lindo isso, né? Todas as vezes que eu escuto, eu penso o quanto o Senhor tá falando, né? O tempo inteiro a natureza fala com a gente, né? A natureza se comunica com a gente. E que você esteja nesse dia de hoje atento, atenta aos momentos em que Deus quer falar com você. Ele fala através das pessoas ao seu redor, ele fala através da natureza ao seu redor, o tempo inteiro ele fala. Bom dia, Rosângela, bom dia, tia Kátia, sejam bem-vindas, tá? Hoje a gente vai estudar os Salmos 38. Nós vamos orar aqui. Deus abençoe vocês. Pai, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Nós estamos aqui abertos à tua voz, abertos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje, abertos para aquilo que o Senhor tem para ministrar. Nós queremos aprender, Paizinho. Por isso, nos ensine a ouvir a tua voz, nos ensine a ouvir a tua correção, nos ensine a aprender mais do Senhor. Abra os nossos corações, papai. Eu declaro corações abertos, corações como terra fértil, papai, prontos para receberem as sementes, no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai estudar os Salmos 38 e o título desses salmos é A Dor e o Arrependimento do Pecador. É uma oração que Davi faz no momento em que ele está passando por uma dor muito grande. E ele sabe que essa dor que ele está vivendo, que é uma dor física mesmo, ele está doente fisicamente, ela é fruto de uma vida de pecado que ele teve. Então, em algumas versões, numa versão mais tradicional da Bíblia, tem embaixo dizendo que é um salmo de Davi para lembrança. Ou seja, é um salmo que Davi escreve para trazer sempre a sua memória, para trazer sempre a sua lembrança que o fruto do pecado é doído, é dolorido. O prazer momentâneo do pecado, o prazer do pecado é muito momentâneo, perto do fruto do pecado. O fruto do pecado pode perpetuar por muito tempo. Então, nesses salmos, Davi ele tenta mostrar para a gente um pouquinho da sua dor, um pouquinho das consequências que ele está vivendo. Para quê? Para te assustar? Não creio que seja para te assustar, mas para que faça a gente refletir o quanto, por muitas vezes, por mais que a gente saiba que o nosso Deus, ele é salvador, ele nos limpa e nos purifica de todo pecado, existem consequências do pecado que perpetuarão por muito tempo. Por mais que o Senhor te salve, te limpe, te perdoe, jogue lá todos os seus pecados, né, num lugar longe que você nem sequer consegue lembrar, existem consequências que permanecem, né? E é bom a gente ter isso em mente, porque tendo isso em mente, a gente vai sempre lutar contra o pecado, lutar contra essa essência dentro de nós que por tantas vezes nos leva para esse lugar, né? Então, é como se, por mais que a gente, é como uma fatura do cartão de crédito, você vai passando, gasta pra caramba, uma hora a fatura vai chegar. E o pecado é a mesma coisa, né? A gente pode cometer coisas, fazer um monte de coisa, uma hora a fatura vai chegar. E a gente tem que ter isso em mente sempre. Não para viver com medo, tá? Eu sou muito contra essa cultura de não fazer algo porque a gente tem medo da mão que pune do Senhor. A gente tem que deixar de fazer algo porque a gente ama tanto o Senhor e a gente não quer decepcionar o Senhor e a gente quer ser o melhor filho possível para Ele. Então, a nossa motivação para não pecar, ela precisa ser diferente, né? Não pelo medo, mas sim pelo amor, né? E aí a gente vai ler aqui, esses salmos, ele se divide em 3 partes, tá? Do versículo 1 ao versículo 8, que vai ser essa primeira parte que eu vou ler agora direto pra gente, ele vai falar sobre o pecado que causa
causa sofrimento, o quanto o pecado traz sofrimento pra gente. E nesse caso de Davi, foi um sofrimento que ele sentiu na pele. Então eu vou ler aqui, fiquem comigo aqui, tá? Esses 8 versículos na sequência. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, por causa da tua ira. Deus está irado, então não tem nada bom na pele dele, ele está enfermo. Nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Então ele sabe que o fruto do pecado dele é a doença, nesse caso. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassoreago do meu coração. Tem umas palavras difíceis aqui, né? Mas, em suma, o resumo é que é tudo físico. A gente está vendo que Davi está sentindo na pele, fisicamente, o quanto o pecado trouxe consequências para ele. Isso é o que o pecado faz. Quando a gente vive uma vida, né, longe de Deus, o nosso corpo sofre, a nossa alma sofre. Quando a gente vê hoje, né, nos dias atuais, a gente vê doenças de todos os tipos. A gente vê muitas doenças também que são doenças típicas do nosso século, que são doenças psicossomáticas, são doenças, depressão, por exemplo. E eu não vou entrar aqui na profundidade do assunto, até porque eu não sou uma especialista no assunto depressão, mas a depressão é a alma distante de Deus. Então, quando a nossa alma está distante de Deus, nós que fomos feitos de Deus, nós que somos parte de Deus, algo vai dar errado mesmo, né? Então, o nosso corpo físico, a nossa mente, ela sofre com a distância de Deus. E o pecado, infelizmente, nos leva para longe de Deus. Eu costumo dizer, é porque não tem ninguém para interpretar, mas como se, imagina-se que Deus está aqui e o diabo está aqui. Nós estamos no meio, né? Entre eles. À medida que a gente peca, infelizmente, a gente vai se aproximando de Satanás e vai se afastando de Deus. Por quê? Porque quando a gente peca, a gente fica às vezes até com vergonha de orar, né? A gente, ai, Senhor, não vou nem falar nada, porque... Então a gente deixa de orar e vai se afastando. Então a vergonha, o pecado, ela nos faz exatamente ir no sentido contrário. E a gente tendo essa consciência, a gente tem que perceber e falar, opa, não, vou dar um giro de 180 graus. Eu reconheço as minhas dores, eu reconheço aquilo que eu tenho feito de errado e vamos pro foco, vamos para a correção, né? E Davi está nos mostrando as consequências na sua própria pele, né? Na dor que ele sentia. E as pessoas que são apaixonadas pelo pecado, porque sim, existem pessoas que são apaixonadas pelo pecado, né? Por aquele prazer momentâneo, elas viverão as consequências desse pecado. Tem pessoas que mesmo depois que aceitam Jesus, né? Que voltam para Jesus, de repente, elas estão lá vivendo consequências. Às vezes sofreram acidentes porque estavam bêbados e aí às vezes tem consequência desse acidente por uma vida inteira, né? Então não vale a pena, né? Não existe sofrimento que faça valer prazer momentâneo que faça valer a pena tudo isso. E aí na segunda parte desse capítulo, a gente vai ver na primeira, a gente falou sobre o pecado que causa o sofrimento. Nessa segunda parte, a gente vai falar sobre o pecado que causa separações. Porque Davi começa a perder suas amizades por conta do pecado. E aí eu vou falar aqui também, ler essa parte aqui, esse trechinho para vocês. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não é oculto. Você sabe o que eu estou sentindo. Eu estou te mostrando aqui agora. E isso é legal a gente reconhecer, né? Ele entra no lugar de expor ao Senhor. Ele não se esconde mais do Senhor. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quando a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Então até aquilo que fazia o olho dele brilhar, o olho dele ficar feliz por algo, não tem mais luz, não tem mais desejo, não tem mais vontade de nada dentro do coração dele, dentro da alma dele. Os meus amigos e os meus
pronicus. Nossa, essa linguagem é muito antiga, né? Tem outras linguagens mais atuais. Afastam-se da minha chaga. Algumas pessoas dizem, suspeitam que o que Davi tinha, a doença que ele tinha era a lepra, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo aí, pra gente ter conhecimento, né? É importante a gente aprender. E os meus parentes se põem em distância, ou seja, nem só os amigos estão longe, até os parentes, ó, picaram a mula. Hoje em dia, quem tá com Covid perto da gente, a gente não quer nem, imagina, né? A gente não quer nem proximidade, a gente fala por telefone, mas a gente não quer nem ter contato. E a lepra, naquela época, era isso que fazia com as pessoas. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Então, além de Davi não estar perto dos amigos, não ter mais contato dos amigos, deles terem se afastado, os inimigos continuam presentes. Mas o que Davi faz? Qual que é a postura dele? Ele se cala. Fala assim, mas eu como surdo não ouvia e como mudo não abria a boca. Assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Então o que acontece? Davi, ele entende que ele pecou e ele não fica se justificando, falando aos sete lugares, ele não faz isso. Ele se cala, ele simplesmente se cala e sabe que quem vai justificá-lo é Deus. Então às vezes a gente é cheio de justificativa, né? Tem pessoas que se justificam o tempo todo. Eu fiz isso porque também, olha só, eu tô dentro desse contexto. Eu sou desse jeito porque fulano me tira do sério. Não é. Isso é uma justificativa e às vezes a gente deve fazer como Davi, se calar. A gente não pode colocar a culpa de um erro nosso, de um erro, né, de uma reação que a gente tem numa segunda ou numa terceira pessoa, né, e parar de se justificar. Às vezes o que a gente tem que fazer mesmo é se calar. Calar e saber que quem vai justificar os nossos erros é o Senhor. Ponto. Acabou. E aí, nessa terceira parte desse capítulo, que é essa parte final, então a primeira parte é o Davi expressa o pecado por causa o pecado que causa sofrimento. Nessa segunda parte ele fala do pecado que causa separação entre as pessoas, entre a família, entre os amigos, faz com que os inimigos apareçam, né? E essa terceira parte vai falar sobre o pecado, sobre o pecado que requer um salvador. Nós necessitamos de um Salvador. Bom dia, Gleice. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Deus abençoe você. Então, a gente precisa de um Salvador e a gente sabe disso. A gente sabe que sem o Senhor a gente não consegue ser justificado dos nossos pecados, né? E aí eu vou ler essa sequência aqui também, tá? De 8 versículos. Fica aqui comigo. Vai falar assim: porque em ti, Senhor, eu espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Então, ele sabe de toda a dor, de todo o sofrimento que ele está vivendo, mas ele sabe que a resposta vai vir do Senhor. Então, ele espera no Senhor. E esperar não é fácil. A gente sabe que não ouvir, aliás, o Senhor falando com a gente, pode doer demais no nosso coração. Quem já teve a impressão ou o sentimento de que Deus não está me ouvindo, né? De que eu estou falando que Deus não está me ouvindo, não estou sentindo que eu estou sendo respondida. Viver esse limbo, esse silêncio do Senhor é muito dolorido para nós. Mas o que Davi faz? Ele espera. Muitos não... Bom dia, Zé! Seja bem-vindo. Muitos não têm paciência para esperar. Muitos não têm paciência para esperar esse silêncio do Senhor, para esperar esse tempo, porque às vezes no próprio silêncio o Senhor pode estar falando com a gente, falando algo no nosso íntimo, no nosso coração. E Davi nos recomenda e faz isso. Ele espera. Em ti, Senhor, eu espero. Eu não estou esperando no pastor, eu não estou esperando no fulano, eu estou esperando no Senhor. Eu sei que é o Senhor que vai falar comigo, porque você me ouvirás. Eu posso até me confessar para alguém, eu posso até ir num psicólogo e falar, eu posso até falar e desabafar com um amigo, mas eu sei que o Senhor me ouvirá de verdade. Porque dizia eu, ouve-me para que se não alegrem de mim quando escorrega o meu pé. Eles se engrandecem contra mim. Davi tinha essa preocupação com os inimigos dele. Então ele fala nesse capítulo, onde ele quer trazer à memória o quanto o pecado traz frutos que permanecem por muito tempo. Ele traz nesse capítulo essa preocupação. Ouve-me, Senhor, para que os meus inimigos não vençam, para que os meus inimigos não zombem de mim, não caçoem de mim, né? Existem muitos crentes que às vezes caem. A gente está sempre... A verdade, gente, é que a gente está sempre sendo vigiado por todo mundo. Então, se você está numa família que tem pessoas que não são cristãs, tem amigos que não são cristãs, é um deslize, é uma coisinha para eles falarem,
né, crente, saiu do sério por conta disso, ficou nervosa por conta disso. Ah, mas é assim que os irmãozinhos da sua igreja fazem? As pessoas, elas são assim. Às vezes elas não são nossos inimigos, mas são pessoas que estão esperando um deslize seu para caçoarem da sua fraqueza, para caçoarem da sua falta de persistir em algo. E isso para muitos pode gerar um sentimento de falha, um sentimento de tristeza. E a gente mesmo tem que se indignar contra o pecado, mas levantar rapidamente e permanecer e falar, não, eu não serei pedra de tropeço na vida de ninguém. E aí, continuando, porque eu estou prestes a coxear, ou seja, ele está no limite dele, ele está quase desanimando. A minha dor está constantemente perante mim. Então, ele está expondo aqui as suas fraquezas, né? Ele não está passando uma imagem de que, olha, como eu sou forte, porque às vezes a gente quer enganar Deus, enganar a gente mesmo, enganar o Senhor, e falar, não, tá tudo certo, sendo que por dentro a gente está descangalhado. E a gente tem que ser honesto, Senhor, eu tô no meu limite, eu tô quase desanimando, eu tô quase enfraquecendo, me ouve, Senhor. E ele é sincero com Deus nessa conversa, e eu me sinto encorajada a ter diálogos sinceros, não falar o que Deus quer ouvir, né? Falar o que eu tenho que falar o que eu tô sentindo. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então ele está reconhecendo a falha dele, está sendo, nesse momento de muita sinceridade, ele está falando o que de fato ele fez de errado, ele está reconhecendo, e esse é um ponto principal, reconhecimento. Às vezes a religiosidade nos faz querer e passar a imagem de santidade. E a gente pode enganar uma pessoa que mora com a gente, na nossa casa, a gente pode enganar os nossos irmãos, mas o Senhor a gente não vai enganar. Então não tem como a gente passar uma imagem de religioso para Deus, porque ele realmente conhece o nosso coração. E Davi sabia disso e não estava aqui passando banca de santidade, ele estava realmente querendo dizer que eu sou pecador, reconheço o meu pecado. E que essa essência possa estar dentro da gente. Essa essência que nos leva para um lugar de humildade, de reconhecimento das falhas e de, não importa, eu tenho anos de igreja, mas sim, Senhor, eu pequei. Eu reconheço que eu ainda não tenho fé. Eu reconheço que quando o negócio aperta, eu desanimo. Eu acabo não confiando tanto no Senhor. E a gente tem que reconhecer isso. Davi nos encoraja nessa oração. Porque eu confessarei a minha iniquidade. Opa, esse aqui eu já li. Versículo 19, eu já estou caminhando para o final. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, nem te alongues de mim. Então, nesse versículo, o penúltimo versículo, ele está falando, Senhor, não te alongues de mim. O alongar é não se afaste de mim. Como eu disse no começo, o pecado, ele nos afasta de Deus, ele faz a gente ir em direção ao inimigo, né? E aí, reconhecendo o pecado, sabendo que o Senhor que pode justificar o pecado dele, o que ele está falando? Senhor, não se afaste de mim. Eu estou reconhecendo. Para que o Senhor não se afaste de mim, eu estou aqui reconhecendo. E que essa seja a nossa oração também. Senhor, não se afaste de mim. Apesar de eu ser isso, apesar de eu ter feito isso, apesar de eu ter pensado isso, e a gente pode apontar inúmeros motivos para Deus querer se afastar da gente, porque às vezes a gente simplesmente somos pessoas cansativas. Às vezes eu me pego nos mesmos pensamentos, né? E esses mesmos pensamentos eu falo, Senhor, como que o Senhor não se cansa de nós, né? Como o Senhor continua insistindo na gente? E a minha oração é, Senhor, não se afaste de mim, não se afaste, permaneça ao meu lado. Laine, Deus abençoe a sua sexta-feira, seja bem-vinda, tá? A gente está finalizando o estudo de Salmos 38, depois você pode pegar o comecinho, tá bom? Mas Deus abençoe você grandemente. Então ele está pedindo e clamando, não te alongues de mim, e essa tem que ser a nossa oração, porque viver longe do Senhor, quando a gente vive naquele limbo, naquele silêncio, é duro. Então antes que isso aconteça, Senhor, não te afastes de mim. E aí ele finaliza dizendo, apressa-te em meu auxílio, Senhor, apressa-te, minha salvação. Então ele está remetendo aqui, ele sabe que quem tem a solução para tudo que ele passa é o Senhor. E o Senhor é a nossa solução. Eu preciso me corrigir, porque muitas vezes, quando eu estou diante de uma situação muito difícil na minha vida, eu falo, nossa, só orando.
E esse só orando, ele remete à ideia de que a oração é a última possibilidade. De que a gente já tentou de tudo e vai ser só com a oração que vai resolver. E quando eu falei isso a última vez, eu senti um incômodo muito grande. E eu acredito que foi o Espírito Santo falando comigo. Porque por muitas vezes a gente deposita no Senhor, deposita na fé, deposita na oração a nossa última esperança. Então ela deveria ser a primeira esperança. E eu tenho tentado me corrigir, porque não é só com oração, como se fosse o meu último ponto de apoio. E eu digo isso porque quando Davi fala, apressa-te, Senhor, você é a minha salvação. Ele não está colocando a confiança dele num remédio, ele não está colocando a confiança dele num psicólogo, ele não está colocando a confiança dele em ninguém, a não ser no Senhor. Eu não estou falando para você abrir mão de tratamentos, para você deixar de ir ao médico, para você deixar de se cuidar e falar que só o Senhor vai fazer. Não estou falando isso para você, mas estou falando para você colocar a sua confiança, depositar a sua confiança no lugar certo. Ele pode usar médicos para abençoar a sua vida, ele pode usar pessoas para abençoar a sua vida, mas o seu coração precisa entender que tudo virá do Senhor. O Zé colocou aqui, muitos buscam a solução em muitas outras coisas, mas o Senhor é sempre a melhor solução. É verdade, é como se por muitas vezes Deus fosse a nossa última cartada, né? A minha última aposta, eu já fiz de tudo, Senhor. Agora eu vou orar. Agora eu vou tentar. E não, a gente tem que fazer exatamente o contrário, envolvê-lo em cada fase, em cada momento das nossas vidas. Bom, esse foi o capítulo 38, e se eu puder falar um resumo assim do que vocês precisam gravar no coração de vocês, é uma carta em que Davi traz a memória, ele está trazendo a lembrança dele, as consequências e os frutos mortais do pecado. Para quê? Para que a gente vendo isso daqui, a gente se afaste. A gente pense, opa, antes de pensar, de pecar, a gente lembre disso e mantenha-se distante do pecado, mantenha-se distante das consequências e dos frutos que não são saborosos. A gente sabe que o nosso Deus é amor, mas a gente também sabe que o salário do pecado é a morte, né? E existem pessoas que morreram, né? Morreram fisicamente e vão morrer para a eternidade, porque viveram uma vida de pecado, uma vida depositada nos prazeres do pecado, prazeres momentâneos, prazeres, né, que são tão passageiros, né? Então as marcas do pecado para muitas pessoas, elas acabam se mantendo mesmo depois que essas pessoas foram salvas. Eu sei que às vezes quando a gente fala de pecado, a gente pensa que a gente está muito distante disso, porque nós somos muito santos, né? Por muitas vezes a gente tem esse discurso na nossa fácil, mas às vezes o pecado pode ser uma coisa tão pequenininha e não tem pecadinho, não tem pecadão, pode ser uma coisa muito pequena que pode pregar uma peça em você. Então a gente tem que ficar sempre atento para que a gente não seja mesmo envolvido, né, pelas armadilhas do inimigo, porque ele apresenta pequenas coisinhas e isso vai envolvendo a gente. Com o tempo a gente já tá lá num lamaçal de pecado, e é exatamente isso que a gente está estudando para que não aconteça com a gente. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por essa palavra, por essa semana abençoada. Quero orar pela sua vida, declarar bênção sobre a sua vida e declarar um final de semana abençoado também para vocês, tá bom? Pai, nós queremos, antes de tudo, reconhecer o nosso pecado, reconhecer as nossas falhas, reconhecer o quanto o nosso coração é vacilante, o quanto por tantas vezes, Senhor, nós pensamos, nós temos atitudes que te desagradam. Senhor, eu quero clamar para que o Senhor coloque na nossa mente agora, coloque na mente de cada um que está aqui ouvindo essa palavra, pecados que precisam ser confessados, pecados que precisam ser ditos, Senhor, e reconhecidos, porque nós sabemos que o primeiro ponto é reconhecer, Senhor. Por isso, Pai, traga a nossa memória agora, traga a nossa memória aquilo que a gente falou que te desagradou, aquilo que a gente fez, aquelas atitudes, papai, que não te deixaram felizes conosco, papai. Nós clamamos, venha, Senhor, traga a nossa memória. Nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos a tua grandeza diante da nossa pequenez e nós clamamos, Espírito Santo, sopre sobre nós, não te alongues de nós, não te afastes de nós. Venha, Senhor, estenda a tua glória, estenda as tuas mãos poderosas, a tua graça.
nós queremos, papai, estar debaixo desse guarda-chuva poderoso da tua graça. Venha nos envolver, Senhor, com o teu amor. Pai, nós clamamos, obrigada por essa semana que o Senhor nos deu abençoada, e nós declaramos, Senhor, um final de semana abençoado, cheio da tua presença, cheio de experiências contigo. Obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e esteja conosco até onde o Senhor nos permitir viver, papai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. E na segunda-feira, Salmos 39, tá bom? Às 7h14. A gente espera vocês aqui. Beijos e fiquem com Deus.